Graça e paz, queridos. Deus te abençoe. Hoje, terça-feira. Glória a Deus. Mais uma semana aí, estamos na semana de número 8. Estamos lendo o livro de Números. Números capítulo 11. Vamos ler o Números capítulo 11 até o capítulo 14 hoje. Que bênção. Graças a Deus, estamos aí avançando. Mais uma semana com alegria, com graça, com disposição, com fé. E à medida que nós lemos a Bíblia Sagrada, a nossa fé se fortalece e a nossa esperança fica viva, mais acesa, não é? Porque Deus, Ele é fiel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aquele pedido maroto. Compartilha aí esse vídeo, se inscreve no meu canal, me ajude a crescer, me ajude a evoluir aí esse canal. E se eu fosse você, eu pegava desde o início lá de Gênesis, indo para Jó, voltando para Gênesis. É uma leitura cronológica, é um pouco diferente do que nós estamos acostumados, não é? Mas estamos aí. Estamos aí para compartilhar com os irmãos a leitura bíblica diária. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade e peço a Ti a revelação da Tua palavra. Fale conosco, Senhor. O livro de Números é uns relatos, o que ocorre no livro de Números é uns relatos assim, bem importantes, bem significativos para nós, ainda mais nos dias de hoje, Senhor, com o avanço da tecnologia, as coisas muito aceleradas, Senhor, a vida muito acelerada, mas o Senhor permanece o mesmo. Os homens mudam, o tempo passa, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor é único, o Senhor não falha. Por isso, Pai, fortalece a nossa fé e amadureça, Senhor, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança, e que venhamos a ser tocados neste momento pela Tua palavra. Ao abrir das Escrituras, o nosso coração venha a se arder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá. Números capítulo 11. Números capítulo 11. O povo se queixa a Moisés. Agora nós vamos ver um lado de Israel que é meio revoltante, irmãos. Porque Israel convivia com a glória de Deus diariamente, noite e dia. E agora nós vamos ver conhecer um lado de Israel que, quando eu comecei a minha caminhada cristã, que eu pegava para ler essa parte sobre Israel, eu ficava muito revoltado, né? Mas à medida que os anos vão passando, você ganha experiência e adquire maturidade, você vê que fez-se necessário para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo alcançasse nossas vidas nos dias de hoje. Vamos lá? O povo se queixa a Moisés. Capítulo 11 de Números, verso 1. O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou, pedindo ajuda a Moisés. E quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá,
pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então, o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. O estrangeiro, não eram os israelitas. E o povo de Israel também começou a se queixar. Opa, os estrangeiros começou a influenciar os israelitas. Era para ser ao contrário. Você é estrangeiro, está querendo fazer parte do meu povo? Será muito bem aceito. Mas não é você que tem que ditar as regras aqui, não. Você precisa se adequar ao nosso estilo de vida. Mas não. O povo começou a se queixar junto os, com os estrangeiros. Aí que está a armadilha. Porque quando você que é servo de Deus, você que foi escolhido pelo Senhor, quando Deus te leva para uma missão, para um determinado lugar, vai ter pessoas lá. Pessoas que foram criadas diferente, pessoas que receberam, né, instruções diferentes das suas. E quando você vai numa missão, você precisa entender algo. Você não pode deixar aquele ambiente te influenciar. Aquelas pessoas te influenciar. Por quê? Tu és um escolhido de Deus. Tu és um servo de Deus. É você que precisa ir lá e fazer a diferença. Deus não quer que você se isole. Muito pelo contrário. Deus quer que você vá. Vá. E na medida que você chegar lá e for vivendo lá, você precisa o quê? Fazer a diferença. Influenciar aquelas pessoas com a presença de Deus que há na tua vida. Então, o que aconteceu aqui era que os estrangeiros começou a desejar, começou a se queixar sobre a comida. Se queixou. E aí, Israel vai ser influenciado também, vai se queixar também. Aí que está o problema, nós não pode, de forma alguma, deixar que os estrangeiros nos influenciem. Ah, se tivéssemos carne para comer, Israel falando. Que saudade dos... Olha isso, irmãos. Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Não comia de graça, não. Eles eram escravos lá. Eles eram maltratados. Olha a ilusão. Liberando essa palavra de que comia peixes de graça. Não comia. Eles eram escravos. Ó, também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía e recolhia do chão. Usava-o para fazer farinha, triturando em moinhos manuais ou socando em pilões. Depois, cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados, que tinham gosto de massa folhada assada com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite com o orvalho. Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. Naturalmente, isso ia acontecer, né? Com isso, Moisés se revoltou e disse ao Senhor: por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo este povo? Por acaso gerei ou dei à luz este povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como a mãe carrega o bebê que mama? Como
O levarei à terra que juraste dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles vêm a mim reclamar, dizendo: dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo este povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Olha isso, irmãos. Olha a queixa que Moisés fez a Deus. Então o Senhor disse a Moisés: reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles. Assim, dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor os ouviu quando disseram: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês terão de comê-la. E não serão apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20. Comerão carne por um mês inteiro. Nossa, olha isso. Comerão carne por um mês inteiro, até lhes sair pelo nariz, e vocês enjoarem dela, pois rejeitaram o Senhor, que está aqui entre vocês, e reclamaram contra ele, dizendo: por que saímos do Egito? Olha a reclamação. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: tenho comigo um exército de 600.000 soldados, e no entanto dizes: eu lhes darei carne durante um mês inteiro? Mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente? Então o Senhor disse a Moisés: você duvida do meu poder? Eita glória! Você duvida do meu poder? Agora você verá se minha palavra se cumprirá ou não. Olha a resposta de Deus para Moisés. Tá duvidando do meu poder, rapaz? Se eu falei que eu vou dar carne, eu vou dar carne para esse povo? Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo. Reuniu os 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo espírito que estava sobre Moisés. E quando o espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram algo que nunca mais aconteceu. 2 homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento. Faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. E, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, faça-os parar. Moisés, porém, respondeu: você está com ciúmes por mim? Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas, e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. Josué achou estranho, né? Mas esses 2 homens não estavam na reunião e o Espírito foi até eles? O Espírito Santo foi até eles? Que bom que todos fossem cheios do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo em nossas vidas
é muito especial. Porque o Espírito Santo nos encoraja. O Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo nos conduz ao centro da vontade de Deus. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Ele está conosco nos dias mais difíceis. Nos dias de perseguição, o Espírito Santo está ali. Nos dias de fome, o Espírito Santo está ali. Nos dias de escassez, de luta, o Espírito Santo está ali. O Espírito Santo mora dentro de nós. O Espírito Santo não nos abandona. Ele sempre está conosco. O Espírito Santo está aqui agora, junto comigo. E o Espírito Santo está aí com você, agora, neste exato momento. Esta alegria que invade os nossos corações é fruto do Espírito Santo. A alegria é fruto do Espírito Santo. Independente do que você está passando, é possível se alegrar. Independente das provas, das lutas, dificuldades, ainda é possível se alegrar. Basta você falar: Espírito Santo, me alegre o meu coração com a tua presença. Pois essa dificuldade que estou passando, essa luta que estou passando, está quase consumindo as minhas forças. Me dê força e você sentirá um vigor, um refrigério e uma alegria extraordinária. A ponto daqueles que olharem para você e questionar: mas como? Está alegre, está sorrindo, passando por dificuldades? Eu sei a prova que ele está passando, que ela está passando. Como que consegue sorrir? Como que consegue se alegrar tendo essas dificuldades? É o poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa te encher. Que o Espírito Santo possa te capacitar. Aqui, 70 homens foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar. Foi um aperitivo do que seria após a ascensão de Jesus Cristo, a vinda de Cristo e a ascensão dele, a descida do Espírito Santo, fazendo morada do ser humano. Aleluia! Falar do Espírito Santo me causa grande alegria, mas meu corpo fica todo arrepiado falando do Espírito Santo. Por quê? Ele está presente, ele está aqui. Ele é o nosso melhor amigo. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. E Josué, lá desde muito jovem, acompanhando Moisés, questionou: mas por que eles foram cheios do Espírito Santo e sendo que não estava junto com a turma aqui? E Moisés corrigiu ele, né? Corrigiu: não vou mandar parar eles de profetizar, que todos de Israel fossem cheios do Espírito Santo, né? Vamos lá, no versículo 31. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros em todas as direções. Voavam a uma altura de quase 1 metro do chão. O povo saiu e pegou codornas durante todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de 10 cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. Mas enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quibrote Atavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. De Quibrote Atavá, o povo viajou para Azerote, onde ficou algum tempo.
mesmo comendo carne, eles ainda estavam desejando as carnes do Egito. Eita, povo rebelde, povo ingrato. Mas nós somos assim. Olhando para as atitudes de Israel, muitas das vezes nós temos esse tipo de comportamento perante o Senhor. Se está sol, reclamamos que está sol. Se chove, reclama que chove. Se está frio, reclama que está frio. Se tem, reclama que está faltando ainda. Se não tem, reclama que não tem. Nós, os seres humanos, somos terríveis, terríveis. E precisamos da misericórdia de Deus. No capítulo 12, Miriam e Arão vai se queixar agora. E aí nós vamos aprender sobre a lepra também. Viu? Miriam e Arão criticaram Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, uma mulher de Cuxi. Disseram: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda de encontro. Arão e Miriam chamou ele. Os dois se aproximaram e o Senhor lhe disse: ouçam o que vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões. Falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar meu servo Moisés? Olha só, Arão e Miriam, um com o outro ali, criticando Moisés. Moisés nem estava presente. E Deus viu toda aquela conversa. Ouviu aquela conversa e viu. O que Deus faz? Toma as dores de Moisés. E vai ter um encontro com os três. Vai colocar os três face a face, cara a cara. Eita glória. Meu Deus. E Deus pergunta: por que vocês estão criticando meu servo Moisés? Falo com ele face a face. A ira do Senhor se acendeu contra eles e se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali com a pele branca como a neve, leprosa. Estava falando mal de Moisés, ficou leprosa. Aí você aprende que a lepra vem através de uma língua maledicência. Falou mal, criticou, não é? Quando lá, naquela época e naquele tempo, a lepra era devido a uma língua maledicência. Falar mal, fazer fofoca, intriga, era a lepra. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés: ó meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto, já é decomposição. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, eu suplico que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias? Portanto, mantenham-na fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias e o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Ainda atrasou a jornada do povo.
Miriam critica Moisés. Ué, mas Deus só fala com Moisés? Deus não pode falar conosco? Pega a lepra e ainda atrasa a jornada do povo no deserto. Aí, além de falar mal do líder, ainda o povo tem que esperar os 7 dias para ela ser restaurada, para ela voltar ao acampamento. Então, saíram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. No capítulo 13, irmãos, vamos lá. E Israel acampa na região de Cádiz. 12 espiões fazem o reconhecimento de Canaã. Estão chegando perto da terra de Canaã. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Estas eram as tribos e os nomes de seus líderes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de Manassés, filho de José, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Glória a Deus. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Então quer dizer que Oséias foi transformado em Josué. Houve uma mudança de nome. Por quê? Propósito. Era propósito de Deus na vida de Josué. Glória a Jesus. Interessante, né? Que lá era muito comum mudar. Não era muito comum, mas havia-se já uma ideia de mudança de nome, né? Abrão para Abraão, Sarai para Sara. Agora nós vemos aqui a mudança de nome, né? De Oséias para Josué. Mas uma coisa a gente precisa pensar aqui. Houve uma mudança de vida também. Quando Deus muda Abrão para Abraão, Deus libera uma aliança eterna com Abraão e com a sua descendência. Deus libera Isaac, Deus libera a promessa de Isaac para Abraão. Então, há uma mudança na vida de Jacó, quando ele é transformado, ele é transformado por Deus no Val de Jaboque, de ladrão, de usurpador, para um príncipe de Deus, para Israel. Então, nós vemos aqui que Deus, ele acaba mudando o nome da pessoa, o antes e o depois. Há uma transformação, há uma mudança quando Deus chega na vida de uma pessoa. Quando Deus vem na vida de uma pessoa, muda, transforma. Só que a transformação, irmãos,
Não é do dia para a noite. Conforme os anos vão passando, os dias vão passando, a pessoa vai sendo moldada por Deus, sendo transformada por Deus. Nada com pressa, sem pressa. Deus, ele não tem pressa de nos mudar. Amém? Glória a Deus. Então mudou o nome. Deus mudou o nome de Oséias para Josué. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: subam pelo Negueb até a região montanhosa, veja como é a terra e descubra se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas, como campos abertos. O solo é fértil ou pobre, a região tem muitas árvores. Façam tudo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita das primeiras uvas maduras. Eles subiram e fizeram o reconhecimento da terra, desde o deserto de Zin até Reob, perto de Lebo-Amate. Subiram pelo Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enac. A antiga cidade de Hebron foi fundada 7 anos antes da cidade egípcia de Zoan. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo, um cacho. Cortaram um ramo com um cacho, um só cacho de uvas tão grande que 2 deles precisavam carregá-los numa vara. Levaram também amostras de romãs e figos. Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Um cacho de uva tão grande que precisava de 2 homens para carregá-lo. Então a terra era uma terra abençoada, uma terra produtiva. É igual a nossa terra, a terra do nosso país, terra brasileira, é abençoada, produtiva. Tudo que planta, dá, irmão. Tudo que você planta, qualquer semente que você plantar nessa terra, vai dar fruto, vai vingar. Por quê? A terra do Brasil é abençoada por Deus. É abençoada por Deus, isso eu não tenho dúvida. A terra é tão abençoada que aqui, ó, já saiu mais uma. Isso num vasinho, hein? Num vasinho. Já saiu mais uma. Já deu mais uma plantinha aqui, ó. É uma terra abençoada, Deus. Não tenho dúvida que a terra brasileira é uma terra produtiva. E dá frutos grandes aqui. Dá frutos grandes também. Vamos lá. Depois que passaram 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram que tinham visto a toda a comunidade mostrar os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive lá, contudo o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Aí o povo foi ouvindo isso e começou a ficar assustado. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Olha a fé de Caleb, irmãos. Olha a fé de Caleb.
Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enac. Perto deles, olha só, nos sentimos, perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Parecíamos para eles. Sentíamos como gafanhotos. Por quê? Era um povo mais forte, mais poderoso? Sim, sim. Mas Deus já tinha demonstrado seu poder lá no Egito. Então não fazia muito sentido aqueles 10 homens, né? 10 homens ficar com medo. Não fazia muito sentido. Porque eles já presenciaram, eles já tinham visto o poder de Deus para os libertar da terra do Egito. Então não fazia muito sentido. Mas Caleb tentou acalmar o povo. Só que assim, entre uma palavra boa e uma palavra ruim, a ruim se espalha mais rápido. A boa demora algum tempo para se espalhar. É assim que funciona, irmãos. Você vai fazer, inventa uma história e conta para um fofoqueiro para você ver. Meu amigo, o negócio se espalha de uma tal forma, parece que a fofoca eu vejo fogo em mato seco. A fofoca é poderosa dessa forma, como fogo em mato seco. Se alastra rapidinho. Ainda se tiver um vento ainda, meu amigo, não tem como controlar. É terrível, é terrível, é terrível. Fofoca, notícias ruins se espalham. As boas demora, leva anos para se espalhar. Leva anos. É assim que funciona. Infelizmente, o ser humano, a tendência dele é o pecado, é pecaminosa e é terrível. Nós precisamos de Deus. O povo se rebela de novo o povo vai se rebelar. No capítulo 14. Então toda a comunidade começou a chorar em alta voz e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivesse morrido no Egito ou mesmo aqui no deserto. Olha isso, irmãos. Mais uma vez, eles citando o Egito. Quer dizer, o Egito ainda estava no coração desse povo. O Egito ainda estava na mente desse povo. E Deus precisava libertar o Egito da mente e do coração deles. Não adiantava Deus enviar os israelitas para uma terra boa, uma terra produtiva, ainda com a mente do Egito, ainda com o coração do Egito. Deus precisava libertar, e a libertação vem de dentro para fora. A libertação vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. De fora para dentro aconteceu aqui, vemos que não funciona. Não adianta você cuidar do externo, sendo que o seu interno, o seu coração está poluído, está contaminado, cheio de traumas, de vaidades, de orgulho, de soberba. Não adianta nós cuidar do exterior, sendo que o nosso interior está corrompido. Era isso que Jesus estava pegando no pé dos fariseus e os mestres da lei. Não adianta você limpar o copo por lado de fora, o prato pelo lado de fora, e dentro está podre. Se faz necessário você purificar de dentro para fora. Então, o Espírito Santo vem, ele invade a nossa vida, ele invade os nossos corações, ele entra, faz morada e começa a purificar de dentro
para fora. A transformação vem de dentro para fora. Aleluia. O povo se rebela. Eita, povo rebelde. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Estava desejando um retorno para o Egito. E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Nossa. Você vê que um relato negativo causou todo um alvoroço no Israel. Terrível. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas. E essa atitude de Calebe e de Josué chama a atenção de Deus, irmãos. Chama a atenção de Deus. Porque eles vão dizer a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Olha a fé desses homens. Não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe. Estava rejeitando o discurso, o encorajamento dos 2 homens, cheios do Espírito de Deus. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro. Deus chegou para resolver a situação. É sempre assim. Nós que causamos os problemas e pedimos para Deus resolver para nós. Até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Olha só que Deus vai falar. Eu os desherdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Aí Moisés vai interceder pelo povo. Moisés ele era um homem paciente. Um homem paciente. Por quê? Moisés vai se colocar na presença de Deus, diante de Deus, e falar: não, Senhor, peraí. O que os egípcios vão pensar? Eles sabem muito bem do poder que mostraste ao resgatar teu povo do meio deles. Os egípcios informarão isso aos habitantes dessa terra, que já ouviram falar que vives entre o teu povo. Sabem, Senhor, que apareces ao teu povo face a face, e que a tua nuvem permanece sobre ele, e que vais adiante dele na coluna de nuvem de dia e coluna de noite, coluna de fogo de noite. Se exterminar todo este povo com um só golpe, as nações que ouviram falar de tua fama dirão: o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhes dar, por isso os matou no deserto. Olha só, ainda Moisés, ele ainda fala para Deus, né? A tua fama não vai ser boa. Você acha que Deus estava preocupado com a fama dele? Como ele seria conhecido? Deus queria acabar com a ingratidão, com a incredulidade do povo. Por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declaraste, pois disseste: o Senhor é lento para se irar e cheio de amor, e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia.
contudo absolve o culpado. Contudo, não absolve o culpado. Traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. De acordo com teu grande amor, peço que perdoes os pecados deste povo, como os tens perdoado desde que saíram do Egito. Então o Senhor disse: eu os perdoarei, como você me pediu. Mas, tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia da minha glória, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto, repetidamente. Porém me puseram à prova, recusando-se a ouvir minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim. Por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Agora, deem. Isso aqui é doído, irmãos. Isso aqui é doído, porque eles estavam perto, muito perto da terra de Canaã, mas muito próximo da terra de Canaã. Agora, é isso aqui que eu vou ler, esse versículo que eu vou ler é doído. É doído. Agora, versículo 25, ó, do capítulo 14. Agora, deem meia volta e não sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. Vai voltar aqui. O Mar Vermelho foi aquele mar que Deus fez um milagre. As águas se dividiram. Quer dizer, eles estavam próximo ao Rio Jordão, próximo ao Mar Mediterrâneo ali. Eles estavam perto, irmãos. Pertinho da terra de Canaã. Meu Deus. E Deus pede para eles dar meia volta e voltar. Dá meia volta. Vai lá, arruma a direção ao Mar Vermelho. Ai, ai, ai. Isso aqui é doído, irmãos. Isso aqui é doído. Isso aqui é doído. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando precisarei tolerar esta comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos neste deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Mais de 20 anos vai morrer. Quem tem mais de 20 anos vai morrer. Não entrarão, nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança, e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Quer dizer, o pai e a mãe desprezou a promessa, mas Deus fez cumprir e ser realizada na vida dos filhos. Glória a Deus. É assim que Deus trabalha. Contudo, a promessa dele continua de pé. Se não realizou no pai e na mãe, vai cumprir na vida do filho, sim. Se a promessa de Deus não se cumprir na tua vida, vai se cumprir na vida dos teus filhos. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender. Se ele te prometeu algo, vai cumprir. Se não cumprir em você, vai cumprir nos teus filhos. E o nome dele vai ser glorificado. Ele não volta atrás nas suas palavras. Uma vez que ele liberou a palavra, ela vai se cumprir. Se não for na tua, irmão, vai no teu filho. Mas,
Quanto a vocês, cairão mortos neste deserto. Seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Desse modo, sofrerão as consequências de sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos. 1 ano para cada dia, como punição por sua culpa. Assim, saberão o resultado de se opor a mim. Quem se opõe a Deus, então, está lascado. Eu sou o Senhor. Falei. Certamente farei essas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. Serão destruídos neste deserto e aqui morrerão. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele com seu relatório negativo, morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. Os homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Caleb sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram-se cedo e subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram. Reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse: Por que desobedecem à ordem do Senhor? Isto não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês. Seus inimigos, os animais, não, seus inimigos os aniquilarão quando enfrentarem os amalequitas e cananeus na batalha. Serão massacrados porque vocês abandonaram o Senhor. Ele os abandonará. Arrogantemente, os israelitas avançaram até o alto dos montes, apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então, os amalequitas e cananeus que viviam naqueles montes desceram, derrotaram os israelitas e os perseguiram até Hormá. Vai subir, vai ficar revoltado, o povo vai querer confrontar mais uma vez uma ordem de Deus, achando que Deus ia estar com eles. Não adianta pedir perdão mais. Reconheço que eu pequei. Não, já foi, filho. A sentença já foi liberada. Vai ficar 40 anos no deserto, até o último morrer. Por quê? Paciência tem limite. E olha que Deus, ele é muito paciente. Mas paciência tem limite, irmãos. Do ser humano é curtinha. Do ser humano é pequena. Agora, de Deus, a paciência de Deus é muito grande. Mas quando ele decide que chegou o fim dela, chegou, irmão. Quando Deus decide que o fim da paciência chegou, stop, please, já era, irmão. Não tem mais o que fazer. E um conselho, né? Que ao ler as escrituras agora a gente pode tomar para nós. Venhamos a ter cuidado com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso comportamento diante de Deus, diante da circunstância que estamos vivendo. Porque, irmãos, paciência tem limite. E aqui nós vemos que a paciência de Deus chegou ao fim. Depois de reclamações, murmurações, agora Israel vai dar meia volta e vai passar 40 anos no deserto. Por causa da sua infidelidade a Deus, da sua incredulidade, da sua rebeldia contra o Senhor. Vamos ter cuidado. Que o temor do Senhor venha estar em nossos corações. Que venhamos a temer a Deus. Os dias são maus? Os dias são maus. Mas o temor do Senhor precisa estar no nosso coração. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Amém? Essa terça-feira foi diferente. E essa leitura foi diferente. Que a gratidão e que o temor do Senhor venha estar em nossos corações, irmãos. Ao ler essa passagem, eu fico refletindo sobre alguns comportamentos que eu tive. A palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. E ela pode mudar a história da nossa vida. Me faz refletir nas minhas atitudes. Me faz refletir. Quantas vezes a bênção de Deus está na porta da tua casa e uma atitude sua faz com que ela se afaste de você. Uma palavra, um gesto. Quantas vezes a promessa de Deus estava ali, entrando pela porta da sua casa. E um gesto, um comportamento, uma atitude fez com que ela fosse embora. Que Deus venha nos guardar de toda infidelidade. Que Deus venha nos guardar de toda impureza. Que Deus venha nos guardar. Que o temor do Senhor venha estar em nossos corações. Que o temor do Senhor venha estar em meu coração, a gratidão, reconhecer. Porque eu não quero ser cortado. Eu não quero ser impedido de participar da vida eterna. Ter a eternidade. De ter uma vida com o Senhor eternamente. Aleluia. Que o temor do Senhor possa estar no teu coração. Porque eu sinto um temor de Deus agora. Eu sinto um temor de Deus. Esse é o poder da palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós encerramos por aqui no capítulo 14. Amanhã daremos continuidade. Irmãos. Quem falar para você que a Bíblia não tem poder, tem. A palavra de Deus tem poder para mudar, para fazer nós pensar. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Fique na paz do Senhor. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta.